Olá, bem-vindo todos. Vamos agora fazer uma entrevista aqui, um bate-papo com o professor Paulo Rosman, engenheiro civil, mestrado na COP, doutorado no MIT, é especialista na área de gestão costeira, de engenharia costeira. E eu queria agora começar a conversar, primeiro com as suas impressões de como está sendo o evento aqui da BR Hydro e depois a gente vai aprofundando nisso. Olha, para mim está sendo ótimo, porque embora eu dê muito apoio à realização dos simpósios, né? Eu sou muito amigo do professor Paulo Canedo, do professor Gerson Kelman, que foram, de certo modo, fundadores da Associação Brasileira de Recursos Hídricos. E são grandes amigos há muitos anos, mas eu vim muito poucas vezes a simpósios. Havia muitos anos que eu não comparecia. Dou apoio para os alunos apresentarem trabalhos, etc. Mas esse ano estou muito feliz de ter vindo aqui, estou achando muito bom, gostando muito, achando a organização muito legal, a dinâmica do congresso melhorou muito, está bem interessante. Então, estou muito contente, já estou animado para ir para o próximo. Que ótimo. Uma outra questão, teve ontem uma mesa redonda falando da vulnerabilidade costeira e as mudanças climáticas. Como que o professor enxerga essa união, um problema e todo o conceito em volta disso? Bom, a vulnerabilidade costeira ela está bem avaliada no litoral brasileiro, tem vários trabalhos a respeito disso. Eu tive a honra de coordenar um trabalho em 2009, 2010, com a participação de especialistas da região de Santa Catarina, da Universidade da Univale, né? Tive com participação também de outros professores da região, professores da área do Rio de Janeiro, da área de Recife. Foram 3 regiões metropolitanas selecionadas. E esse trabalho foi muito extenso. O objetivo desse trabalho, que foi patrocinado pelo Banco Mundial, era pegar o Brasil como um caso teste, porque todo mundo fala, mudança climática, vai subir o nível do mar, vai ter aumento de extremos climáticos, vai ter isso, vai ter aquilo. Ok, quanto custa? E esse painel, que pegou o Brasil como laboratório, ele analisou de forma integrada o ambiente. Então, foi uma questão relacionada com riscos de restrição de disponibilidade hídrica, alterações de matrizes de agricultura por conta de regiões que hoje podem produzir um determinado cultivar e que não vai poder mais, porque vai mudar o clima, etc. E pegou aspectos demográficos, aspectos de toda sorte. E pegou também a parte costeira. E esse trabalho também teve a participação do professor Dieter Mühr, que é, digamos assim, o cardeal do gerenciamento costeiro no Brasil, né? Então, foi muito interessante participar desse trabalho. Então, o que tem que ser feito, o que deve ser feito, ele está muito bem diagnosticado, muito bem explicado, muito bem detalhado para várias regiões. E nós temos tempo de fazer. Porque, por exemplo, o nível do mar está subindo atualmente numa taxa entre 3 e 4 milímetros por ano. É pouco. Então, o que tem que ser feito preventivamente sempre é muito mais barato do que remediar depois o estrago feito. Nós hoje fazemos grandes alardes quando acontece um evento climático. E as pessoas, especialmente não especialistas, confundem eventos climáticos extremos com mudanças climáticas. Não é a mesma coisa, evidentemente. Mudança climática é quando a gente observa mudanças nas médias, nas variâncias, nas estatísticas climáticas em horizontes de 20, 30 anos. Tá? Evento climático é um evento, mas hoje faz-se um alarde danado. Infelizmente, apesar de todos os trabalhos feitos em cooperação com diversas universidades, especialistas, não apenas na questão costeira, mas na questão hidrológica, nas bacias hidrográficas, tudo isso, a água sempre é um ponto de enorme vulnerabilidade e um ponto central para a vida, para a ecologia, para o ambiente, para tudo. Então, o papel da BRH nisso é fundamental. Caramba, se a BRH conseguir fazer com que os nossos políticos enxerguem além do calendário eleitoral, já será um sucesso. Porque as ações podem ser feitas, as avaliações de custo que foram feitas lá nesse trabalho com o Banco Mundial mostram que os custos, na medida em que eles são espaçados ao longo do tempo para a prevenção,
eles são irrisórios em comparação com o patrimônio ameaçado. Então, é preciso que, como grupo técnico, né, é uma associação profissional extremamente consolidada no Brasil, que possamos ter também uma ação de tentar forçar um pouco mais a parte de decisões políticas, né, para que se veja a necessidade de tomar ações preventivas e, com isso, mitigar os efeitos inevitáveis, que não temos lá como controlar isso, das mudanças climáticas e, com isso, nos adaptarmos e corrigirmos o que for necessário a tempo. E eu vejo como um ponto extraordinariamente importante e fundamental que, ao se olhar recursos hídricos, a questão das bacias hidrográficas seja considerada de forma integrada, isto é, a parte estritamente fluvial, a sua parte estuarina e a zona costeira adjacente. Não é possível que haja pessoas lidando apenas com a parte continental, de costas para os estuários e para o mar, e não é possível que tenha pessoas trabalhando apenas com a parte costeira, de costas para a parte continental. É um organismo, é um sistema ambiental. E esse sistema tem que ser olhado, tem que ser tratado de forma sistêmica. Ele não pode ser tratado segmentado como se um não tivesse consequência no outro. Especialmente a zona costeira, ela tudo que acontece na bacia hidrográfica montante vai bater na zona costeira. Então isso impacta enormemente qualquer coisa com poluição que vem de cima, impacta enormemente qualquer coisa com desequilíbrio sedimentológico, que muitas vezes é retido em barramentos, etc., e acaba causando uma série de problemas de erosão na zona costeira e tudo mais. Essa visão integradora, eu acho que a BRH ela tem uma missão a esse respeito, de ela própria aumentar a sua integração na visão da bacia hidrográfica como um todo, de tentar trazer isso para a visão política, porque nós ainda temos, por exemplo, um Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, é uma turma num prédio lá em Brasília, e o Plano Nacional de Recursos Hídricos é outra turma em outro prédio lá em Brasília. Olha, devia ser a mesma turma no mesmo prédio, integrada numa visão conjunta. Olhando por isso, fazendo essa integração, como o senhor olha essa nova criação da Comissão Técnica de Engenharia Costeira, que vem crescendo e vem se unindo às outras comissões, exatamente para criar essa sinergia? Eu creio que é um passo absolutamente na direção certa. Tá? Ontem nós tivemos uma reunião a respeito disso, e eu comentei que um dos esforços a fazer nessa comissão técnica de engenharia costeira não é tanto de tentar reforçar a engenharia costeira em si, e sim de inserir a perspectiva da engenharia costeira no contexto de bacia hidrográfica. Ou seja, nós temos que estar juntos, todos que lidam com hidrologia, com aproveitamentos hidrelétricos, com questões de garantia do abastecimento da água, de lançamento de efluentes em rios, etc. Temos que ter uma visão de que estamos lidando com o mesmo sistema em diferentes partes. Não é? Embora haja médicos que tratam de especialidades do corpo humano, nenhum médico desrespeita a unidade do corpo humano. Aparentemente, nós aqui no Brasil ainda temos esse desrespeito pela unidade sistêmica da bacia hidrográfica. Então, eu acho que o esforço da Comissão Técnica de Engenharia Costeira, todos concordaram, é um esforço no sentido de integrarmos bastante com todas as outras áreas e buscar com que essa visão integrada seja presente, esteja no pensamento de todos, possamos, como associação profissional de alto nível, né, influenciar os nossos governos no nível estadual, municipal e federal. E olhando, como o senhor já disse em vários momentos, a questão de proteção para redução de custos e também olhar para o lado financeiro disso, como que a engenharia costeira pode ajudar na melhoria
da parte portuária no país e na geração de riquezas, né? Porque hoje a gente tem um sistema portuário que ainda não está aquém do que deveria estar, né? Muito. O que ela pode ajudar nisso? Bom, a engenharia costeira, só para dar uma perspectiva, eu me formei em 1977 e o meu trabalho de conclusão de curso foi um trabalho de engenharia costeira relacionado a uma possível ampliação do porto de Imbituba, em Santa Catarina. Na época que eu comecei a estudar engenharia costeira como uma especialidade, lá em 1978, a engenharia costeira era como um tópico auxiliar da engenharia portuária. O grande motivador e o grande requerente de estudos costeiros era a engenharia portuária. Então, era uma coisa relativamente modesta dentro do contexto de engenharia portuária. Com o passar dos anos e com a grande importância que, tardiamente, a humanidade passou a dar ao ambiente, aos aspectos de harmonia com o ambiente, as questões de trabalhar com a natureza, de aproveitar as potencialidades e transformar recursos ambientais, né, e não passivos ambientais, criar ativos ambientais, a engenharia costeira foi crescendo e virou quase que uma especialidade que lida com esse ambiente costeiro que é muito, muito complexo, né? Nesse particular, a engenharia portuária agora passou a ser um subitem da engenharia costeira, muito importante. Então, por exemplo, nós tivemos na COP um trabalho muito grande, coordenado pelo professor Marcos Freitas, com o setor governamental, Secretaria de Portos, né, etc., para atuar numa forma de melhorar o Plano Nacional de Dragagem para os portos. Isso tem uma importância enorme, porque com o aumento do comércio, o aumento das exportações, importações, etc., o que nós temos visto é o aumento de calado, de dragagem, para aumentar a profundidade dos canais de acesso para poder permitir o acesso de navios de maior porte. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Isso tem um impacto bastante grande, não apenas no porto em si, mas no ambiente no entorno, e tem um impacto enorme em toda a economia. O porto é o Brasil hoje como, sei lá, o segundo principal ou um dos principais países do mundo no agronegócio, né, na agricultura, etc. Tal. Nós temos hoje uma responsabilidade de exportar alimentos, etc. e tal, de forma muito forte. E isso requer portos com bastante capacidade de mobilidade, ação rápida, porque são produtos perecíveis, otimização, etc. Então, o Brasil, nesse particular, vai indo bem, tá? Mas pode ir melhor. E a engenharia costeira ela é hoje bastante utilizada na questão de avaliação, de otimização, de minimização de custos de dragagem e manutenção de portos. E olhando para, como a gente falou, essa questão de erosão, portos, ter que dragar e calar, hoje quais são as técnicas mais novas que a gente pode estar falando sobre, a importância para o jovem que está entrando na engenharia, a importância dessa área como uma área de experiência, porque eu me lembro quando eu comecei engenharia, eu falava, vou construir prédios. Hoje eu trabalho com sedimentologia, sabe? Eu começo com areia que constrói prédio, mas não com prédio em si. Isso é verdade. E então, o que o jovem pode esperar como uma área até para ele vislumbrar o trabalho nessas técnicas? Olha, eu como engenheiro civil, eu tive a oportunidade de trabalhar em muitas áreas. Eu trabalhei bastante com saneamento, né, na parte de abastecimento de água, tratamento de efluentes. Eu trabalhei com aspectos de hidrologia, trabalhei com vias navegáveis, trabalhei com portos e nos últimos anos, vários, eu tenho trabalhado com modelagem hidrodinâmica ambiental. E quando você começa a trabalhar com modelagem hidrodinâmica ambiental, você tem que trabalhar com uma ferramenta que é integradora de tudo, porque você tem que botar tudo dentro do sistema, então você começa a enxergar tudo. Isso é uma coisa muito interessante, porque você vai precisar, nós trabalhamos, por exemplo, muitas vezes, para podermos fazer um estudo de uma região costeira, precisamos acoplar modelos com modelos de bacias hidrográficas, como o SWOT, por exemplo, que é bastante usado, não apenas
na área de hidrologia, mas também na área da agricultura. E aí nós usamos isso acoplado. Então, essa integração ela é fundamental. E uma coisa que está acontecendo mais por conta das preocupações ambientais e por conta de haver os planos de gerenciamento costeiro, que definem políticas, os planos de gerenciamento de recursos hídricos, que definem políticas, e eu espero que eles se juntem mais, precisam se integrar mais, é que nós estamos aprendendo a tentar trabalhar com a natureza e não tentar domar a natureza. Tentar domar a natureza já é muito difícil em áreas continentais. Tentar brigar com Netuno desista, não vai ganhar, sem chances. Então você tem que entender como é que as coisas funcionam e tentar respeitar como é que a natureza funciona e ter as ações que são possíveis de harmonização com o ambiente. Infelizmente, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, mas no Brasil nós temos muitas cidades que historicamente avançaram em cima da faixa dinâmica do litoral. E agora, ao longo dos tempos, com eventos climáticos mais extremos, com a lenta e gradual subida do nível médio do mar, recorrentemente estão enfrentando problemas graves de erosão costeira. Todos têm solução. Tá? Não são soluções baratas. No sentido do investimento de um orçamento de uma prefeitura. Mas, muitas vezes, as prefeituras hesitam em aplicar o orçamento, ou o Estado hesita em aplicar o orçamento, porque é um investimento de grande porte, que vai ter que ser feito, e é uma intervenção, às vezes, de 2, 3 anos, portanto, dentro de um calendário eleitoral. Agora, o benefício daquilo é por gerações. Então, é preciso pensar que as escalas temporais de ações de correção, ações de planejamento, ações de mitigação, elas perpassam décadas. E que o investimento que se faz num determinado período, ele é indispensável, ele é essencial. E as soluções estão dadas. E o que eu vejo, por exemplo, no meu estado, que é o Rio de Janeiro, na minha cidade, que é a cidade do Rio de Janeiro, existem N áreas estudadas, vulnerabilidades identificadas, potenciais soluções escritas, sugeridas, definidas, e não fazem. Estão sempre postergando para a próxima administração. Aí vem uma grande ressaca, causa um impacto, aí naquele momento sai na imprensa, imagens chocantes, etc. Aí vem o prefeito, vem o governador, fazem promessas de pé junto que vão arrumar tudo. Aí o assunto passou, mudou a imprensa de assunto e mudou a prioridade dos governos. E aí fica esperando a próxima ressaca, a próxima coisa. Então, essa questão é que eu vejo como um diferencial grande entre um país mais desenvolvido, com uma sociedade mais desenvolvida, e um país ainda em desenvolvimento. É a capacidade de planejar e agir no médio e longo prazo. Sair da armadilha do período eleitoral. Nós ainda estamos muito presos nisso. E as ações de recursos hídricos, todas elas, sejam fluviais, investimentos em hidrelétricas, em sistemas de abastecimento, sistemas de saneamento, sistemas de proteção costeira, todas elas são ações estruturantes, são ações que trazem benefícios por gerações, mas são caras e são executáveis em prazos relativamente curtos. Então, eu creio que essa visão de capacidade de organização social parte da responsabilidade de conseguir isso, de conseguir trazer essa política, está um pouco nas associações profissionais, como a BRH, a ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, que é a nossa co-irmã nesse sentido, de não ficar apenas nós discutindo para nós mesmos e nos congratulando dentro de eventos como esse, que são ótimos, mas é preciso que as coisas saiam, repercutam fora do âmbito profissional. Isso que a gente seja mais proativo no sentido de comunicação, no sentido de trazer
a mensagem de que isso tem que ser feito, que isso não pode esperar. Quer dizer, a ação ela é de relativamente curto prazo, o benefício estruturante ele é positivo por gerações. Então, nós devemos às gerações futuras ações no presente e que as associações profissionais atuem mais na questão de trazer isso para a política. Professor Rosman, muito obrigado pelas palavras. Queria agradecer a todos e convidar a todos. Ano que vem a gente vai ter um congresso em Curitiba, em que a Comissão Técnica de Engenharia Costeira vai estar junto com hidráulica, sedimentos, ou seja, vamos montar um grande grupo lá e convidar todos os jovens para começarem a olhar para a engenharia costeira com mais carinho e aqueles que trabalham com recursos hídricos entender que todos somos um só e não apenas engenharia costeira de um lado, recursos hídricos do outro. A gente começa num canto, eu brinco com meus alunos, a gota cai no topo da montanha, mas ela volta, ou seja, se a gente não estiver juntando todo mundo, não tem nada. Muito obrigado. Eu agradeço.